Deus é um bom pai, amém, irmãos? E é nesse clima de pai que eu quero falar hoje de orfandade. Olha só, quero falar sobre discipulado, o fim da orfandade. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, é um texto áureo. Talvez você já ouviu pregadores afirmarem sobre a grande comissão. Tem gente que não faz a mínima ideia do que é isso. Às vezes eu falo assim, queridos, a grande comissão. Um dia me perguntaram, pastor, o que é esse negócio de grande comissão? A grande comissão é um título dado à ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Essa ordem diz respeito a nós. E Jesus disse assim, Mateus capítulo 28, verso 18. Vamos ler juntos. Eu vou estar lendo a versão NVI, que é a versão que nós adotamos aqui para o púlpito. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vamos juntos, verso 19. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Palavras da salvação. Amém. São palavras de Jesus, irmão, do Salvador. Então, a grande comissão diz respeito a esse comissionamento. O pessoal lembrou, e recordar é viver, né, gente? Teve gente que até se empolgou e completou, né? Estou falando para você. Irmão. Recordar é viver. Tem gente que sai, mas o negócio não sai de dentro, né? Tem gente que sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro da pessoa. É ou não é verdade? Olha Deus revelando. Então, a grande comissão é esse comissionamento. Jesus comissiona. Jesus dá uma missão para os seus discípulos. Então, esse texto da palavra de Deus, esse trecho é chamado de a grande comissão. Jesus fez várias comissões. Tem um sermão que eu prego e vou pregar agora, quando a gente vai começar a nova série Reinando em Vida, em setembro, e eu vou estar falando sobre isso, as comissões de Jesus, e essas comissões dizem respeito a nós enquanto igreja. Bom, o tema dessa mensagem é discipulado, o fim da orfandade. Na nossa igreja tem uma pessoa que tem um nome muito pesado, é o Caio Fábio. Cadê o Caio Fábio? Está aí o Caio Fábio? Filho da Michele? Filho do Fábio? Então, Caio Fábio tem esse nome por causa de um grande pregador da década de 90, que com 17 anos ele estava na TV pregando, Caio Fábio. Não é verdade? Tu deu o nome por causa do Caio Fábio. Foi ou não foi? Abre seu coração. Foi ou não foi? O Fábio é por causa do pai. Eu acabei de acrescentar aqui por minha conta. Né? O Caio, mas foi por causa do Caio Fábio. Foi ou não foi, Michele? Foi por causa do Caio Fábio, foi não? Abre seu coração, filho. O homem já caiu, mas está tudo bem. Não foi, né? Então tá bom. Eu vou crer que não foi. Se você está falando, quem sou eu para questionar? Mas Caio Fábio foi um grande pregador da década de 90. Com 17 anos ele estava na TV e ele despontava. Era um pregador presbiteriano e ele pregava muito. E ele escreveu muitos livros, né? Depois, infelizmente, teve um episódio na vida dele de adultério e desde ali ele nunca mais levantou. Há quem diga que ele nem levantou da sua própria consciência, né? Essa também é a verdade. E ele escreveu, há mais de 20 anos atrás, ele disse nos livros dele que a porta dos fundos da igreja evangélica é maior do que a porta da entrada da igreja evangélica. Ou seja, às vezes a gente percebe que as pessoas, ou não percebe, né, que as pessoas desaparecem das nossas reuniões e a gente não sabe para onde foi, né? Eu me lembro um dia, eu perguntei para um irmão assim, meu irmão, cadê fulano de tal? Aí o irmão falou assim, sumiu, pastor. Sumiu. Como assim sumiu? Como é que some assim? Você não sabe onde é que está, não tem endereço, não tem telefone, não tem onde achar essa pessoa. Sumiu. Né? Os verdadeiros ninjas. Então a gente descobre que o problema da igreja é cuidar. E a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui para nós, é que evangelismo, eu queria que você repetisse comigo, diga comigo, evangelismo não é evangelismo se não ganhar a vida de uma pessoa no seu todo. Então, porque eu distribuí folheto, eu evangelizei hoje, pastor.
Camarada pegou o folheto, amassou e jogou no lixo. Eu conheço um pastor que se converteu pegando um folheto. Mas isso é uma raridade, irmãos. Então a gente acha que evangelizar, não, eu convidei uma pessoa, evangelizei. Evangelizar, diga comigo mais uma vez, evangelizar. Só é evangelizar quando a gente ganha uma pessoa no todo. Amém? E às vezes eu ouço muito falar desses pregadores itinerantes, eu caio na risada como dele. Nossa, um dia um falou assim para mim: pastor, preguei, final de semana ganhei 20 alminhas para Jesus. Falei, sujeito soberbo, né? Cadê essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas? Billy Graham, ele fez uma descoberta recente, obviamente antes da morte dele, o instituto dele, é uma organização muito grande, e ele foi um dos maiores evangelistas do nosso século, e ele pregava para multidões, veio no Brasil por 2 vezes, enchia lá um Maracanã pregando, e ele descobriu algo terrível, um dado assim, muito forte. Ele descobriu que apenas 5% das pessoas que se decidiam nas suas cruzadas evangelísticas permaneceram nas igrejas. Eu vou repetir esse dado para você. Ele descobriu que apenas 5% das pessoas que se convertiam nas suas cruzadas evangelísticas permaneceram nas igrejas. Ou seja, de cada 100, 95 que levantou a mão, que preencheu a ficha, que fez a oração de entrega, não ficou na igreja, não permaneceu. Então, a gente para pensar que a gente fala tanto de ganhar alma, que a gente esquece que a vida é um todo. E uma das coisas muito importantes quando nós pensamos sobre isso, é que alguém disse certa vez que a igreja é uma excelente parteira, mas uma péssima babá. Bota filho no mundo com força, mas perde os filhos que coloca. Então, a essência dessa palavra nessa noite é porque muitas vezes a gente prega para uma pessoa, a pessoa diz que se decidiu, a gente diz, ganhou uma alma, mas a pergunta é, e a permanência dessa pessoa na igreja? E a integração dessa pessoa na vida da igreja? E essa consolidação, né? Para onde a gente vai mandar a pessoa para o departamento tal? Para onde vai? Então, a pergunta é, por que a gente faz isso? Por que a gente age assim? Então, por que isso acontece? Por que nós perdemos pessoas? Porque existe uma grande diferença entre, diga comigo, igreja de pais e igreja de irmãos. Diga mais uma vez, uma igreja de pais e uma igreja de irmãos. Qual é a diferença de uma igreja de pais e uma igreja de irmãos? Para ilustrar isso, essa diferença, eu vou contar para você a parábola do filho pródigo. Você já conhece. Lembra do menino que estava em casa, o filho mais novo, pediu a parte da herança, correu, gastou tudo, voltou para casa arrependido. Quem ficou em casa? O irmão mais velho, o primogênito. Quando ele volta para casa arrependido, qual foi a atitude do irmão mais velho? Ele vira para o pai. Primeiro, ele não quis participar da festa. Segundo, ele vira para o pai e fala assim: pai, eu estou aqui um tempão, trabalho que nem um leão, luto a beça, faço tudo aqui, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comer com meus amigos. Esse teu filho aí, não era mais irmão dele não, era só filho do pai agora. Esse teu filho aí, sabe quando o casal briga? Ó, mulher, vem ver o que teu filho fez aqui. Lembra? É igualzinho. Lembra o contrário também? Na hora que acontece lá, o filho faz uma besteira, a mãe fala: vem aqui ver o que seu filho está fazendo. Mas não é filho dela não? Foi adotado? O filho faz a mesma coisa, o mais velho. Esse teu filho gastou tudo com prostitutas, com meretrizes, e o senhor foi lá e matou o bezerro cevado para ele. Eu estava de olho nesse bezerro, estava doido para comer a picanha desse bezerro. E o senhor deu para o filho arrependido. Eu pergunto para vocês, irmãos, o pai então obviamente corrige o filho e fala assim: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então eu vou fazer uma pergunta para você aqui, para a gente compreender. Se aquela família, imagine que aquela família, a família do filho pródigo é uma igreja. Se aquela igreja não tivesse o pai ali, pergunta que vale R$1 milhão e o pastor Edric vai pagar para vocês no final. Quem é rico tem dinheiro para gastar. Fica feliz. Eu pergunto para você, se aquela igreja fosse dirigida só pelo irmão mais velho, aquele rapaz que se converteu, que se arrependeu, teria lugar naquela igreja, sim ou não?
Ele seria bem recebido naquela igreja, sim ou não? Não. Mas porque havia um pai lá, aquele jovem foi recebido. O grande problema é que existe igreja só de irmãos. E igreja de irmão é assim, irmão. O outro se arrepende, não, se arrependeu nada, está de caô, não tem arrependimento não. É migué, com todo respeito, Miguel, cadê você? Me perdoe. Isso aí é golpe. Porque o coração de irmãos não é igual ao coração do pai. O pai não tem filho feio, irmão. O pai ama todo mundo. O pai, ele não vê defeito nos filhos. O pai quer receber os filhos. A igreja precisa ser uma igreja de paz e não uma igreja de irmãos. E aqui está algo interessante, porque o propósito eterno de Deus aponta para o fato de que todo convertido precisa ser transformado à imagem de Jesus. Pastor, de onde você tirou isso? Romanos 8. 28, 29, vamos para o 29, 28, sabemos todas as coisas que operam, vamos para o 29, porquanto, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, deu um destino certo, de serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é que a gente aprende aqui? Esse é o propósito, toda vez que você ouvir essa expressão, o propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, muitas vezes a gente ouve, mas não sabe, como a grande comissão. Então diga comigo, o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Pronto. O que Deus quer é que a igreja dele seja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que ele quer. E quando a gente compreende esse propósito eterno de Deus, a gente entende que a nossa caminhada não para quando a gente levantou a mão, não para porque a gente concluiu um curso da escola bíblica. A nossa caminhada, ela continua, ela perdura até o dia que o nosso Senhor nos chamar. Então, se tem uma camisa que eu gostaria que todo mundo da igreja usasse, estou em obras, desculpe o transtorno. Porque todos nós estamos sendo construídos. Pedro vai dizer que nós estamos sendo edificados para sermos morada de Deus, habitação de Deus pelo seu Espírito, para sermos os sacerdotes, pedras vivas, que vão estar construindo uns na vida dos outros. Então, cada dia, a pessoa que se converteu precisa se parecer com Jesus, e o recém-convertido, ele precisa de acompanhamento para que isso aconteça, um acompanhamento imediato, para que ele possa crescer e se desenvolver. Mas o que tem acontecido? A pessoa se decide, legal, a gente bate palma, celebra e a vida que segue. E o dia seguinte? Muitas vezes aquela pessoa volta para casa e lá na casa dele, no dia que ele se converteu, Satanás já está esperando por ele lá. Quando eu me decidi ao lado de Jesus, o meu pai correu atrás de mim com um pedaço de pau desse tamanho, dessa grossura, para me quebrar. Porque ele disse assim, filho meu, eu prefiro morto a ser crente. Agora a pergunta que vale R$1 milhão, quem é que contou para o meu pai? Se eu tinha me decidido do outro lado da cidade, longe do meu bairro. Alguém disse certa vez que as 24 horas posteriores à decisão de uma pessoa são as 24 horas mais cruciais para que uma pessoa possa se perder ou permanecer. Então, quando você vê alguém se decidindo, é muito importante que você se aproxime dessa pessoa, entre em contato, caminhe com essa pessoa. Agora, quando não há um outro aspecto aqui do porquê que o discipulado 1 a 1 é importante na vida da igreja, é que muitas vezes, irmãos, a gente tem um grande número de crentes imaturos dentro da igreja. O sujeito está 20 anos na igreja com os mesmos pecados, com os mesmos problemas, arrumando problema com todo mundo, querendo ser dono da igreja. O que é que falta para essa pessoa? Discipulado, cuidado. Pedro foi discipulado por Jesus, mas ele não continuou negando Jesus até o fim da vida. Por quê? Porque o discipulado de Jesus foi eficaz com ele. Da mesma forma, quando nós pensamos nesse grande número de crentes imaturos, é crente, irmão, que hoje em dia está abraçando árvore. A energia da árvore vai vir até mim. Eu vou me conectar com a natureza. Você é o Groot? Você é o Groot? Vai jogando a raiz, vai se conectando com a natureza. Irmão, é tanto ensino errado. E os crentes vão atrás. Tem crente que fala assim, ele é tão imaturo que ele fala assim, meu Deus, como vai ser meu dia hoje? Senhor, me responda. Vou olhar meu horóscopo. Meu signo, eu sou leão. Uau, uau. Tem uns crentes meio desviados, irmão.
entendendo, irmão? Isso é falta de discipulado. Quer ver um sinal de maturidade? Olha aqui para mim. A pessoa, um sinal de crente maturo, ele arruma algum problema, seja lá o que for. Está zangado com a esposa, com o marido, com o cachorro, com o periquito, sei lá. Sabe o que ele faz? Ele não vem no culto. As coisas dão errado na vida dele, ele bota na conta de Deus. E ainda bota na conta da igreja. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez estava chateada com uma pessoa da família dele. E coincidentemente, a pessoa da família dele também era membro da igreja. Que ele também era membro. Qual foi o resultado? Um dia eu encontro com ele e diz assim: estou magoado com a igreja. Eu falei: como assim você está magoado com a igreja? Me conta isso. E ele começou a contar. Eu falei: peraí, você está magoado é com seu irmão. E coincidentemente seu irmão é membro da igreja. Mas o problema não é com a igreja, o problema é com a sua família. Você precisa resolver o problema da sua família. Não tem nada a ver com a igreja. Isso é sinal de maturidade. A imaturidade é um sinal claro de que falta discipulado na vida dessa pessoa. Muitos continuam como crentes imaturos, irmãos, no meio do rebanho, mesmo depois de anos de convertidos. Saiu uma matéria da revista Isto É, que diz o seguinte: líderes de centros espíritas que são ex-pastores. Irmão, essa geração está surtada. Então muita gente, irmão, vai para o túmulo sem ter usado também o seu máximo potencial na vida. Imagine você como um crente em Jesus, com dons e talentos dados por Jesus, mas isso não foi potencializado para ser usado no reino. E o resultado disso é que a pessoa leva para o túmulo tudo aquilo. Hoje eu falava com uns pastores na nossa reunião. Falei: irmãos, eu não quero levar os meus conhecimentos e os ensinamentos que eu tenho na vida para o túmulo. Isso é uma injustiça. É como Eliseu levou para o túmulo a unção dele, o profeta Eliseu, estou me referindo a ele. Nenhum discípulo foi levantado depois do profeta Eliseu. Geazi, que deveria ser o sucessor dele, o próprio profeta Eliseu amaldiçoou Geazi. Então Eliseu levou a unção para o túmulo. E aí, quando o soldado é jogado ali e cai morto, e o corpo dele se encontra com os ossos do profeta Eliseu, a Bíblia diz que aquele soldado se levantou vivo, e aí todo mundo celebra, porque aquele ali foi, o 14º milagre, o dobro do que aconteceu. O Elias fez 7 milagres, e Eliseu fez 14 milagres. E quando a gente olha para isso, aí a gente celebra, mas é uma lástima. Por quê? Porque a unção de Eliseu foi para o túmulo com ele, quando deveria estar na vida do seu discípulo. Nós fomos chamados, irmãos, para tirar o que Deus nos deu para dar para outros, não para morrer conosco, nem ficarmos nos vangloriando. E essa é a razão pela qual, suficiente para que cada um de nós se desperte a discipular, porque Deus nos deu coisas, irmãos, que nós precisamos levar adiante. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, aquilo que eu confiei a você, confie também a homens fiéis, que por sua vez vão confiar a outros homens fiéis. Isso é discipulado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, discipule gente que vai levar para frente o que eu te dei. Não discipule uma pessoa que quer apenas reter conhecimento para ela. Diga comigo: existem 2 tipos de discípulos. O discípulo avenida e o discípulo rua sem saída. Como é que é o discípulo rua sem saída? Você dá ensinamento para ele, ele fica preso naquele beco. É uma rua sem saída. Ele se você entrar na vida dele, não vai para lugar nenhum mais. Morreu nele. E o avenida? Aí é fluxo direto. Entra, sai, levanta, vai para frente, leva para outro, está sempre indo adiante. Quantos estão me entendendo aqui? Então tem muita gente, irmão, que está como Sansão, se desviando, andando sozinho, não cuida de ninguém, nem é cuidado. Qual foi o resultado da vida de Sansão? Morreu prematuramente. Sansão tinha uma unção única e específica, mas ninguém recebeu nada de Sansão, porque Sansão não cuidou de ninguém. E Sansão também não prestava contas para ninguém. E qual foi o resultado? Morreu vergonhosamente. Todo mundo diz: nossa, mas ele matou mais gente. Verdade. O autor bíblico quis muito aliviar para o lado de Sansão. Mas eu posso dizer uma coisa: não tinha que ser assim. Porque o autor bíblico muitas vezes é como a gente, né? Nossa, fulano morreu, mas foi bom, porque se ele tivesse vivo, talvez ele se desviasse.
Já viu essas conversas, pastor Jefferson? O cara morreu com 30 anos de idade, crente, sarado, malhado. E aí alguém diz, não, mas eu acho que Deus levou ele logo, porque eu acho que ele ia se desviar. São os crentes videntes que a gente tem na igreja, né, irmão? Daqui a pouco eles estão lá, mãe de nada, procure e tal. Agora está assim, irmão. Antigamente era só a igreja que botava para de sofrer. Agora tem um adesivo aí colado nos postes da cidade, escrito, para de sofrer, joga-se búzios, tarô e etc e tal. Traga o seu amor em 3 dias. Uau! Olha aí, irmão. Está só melhorando. Antigamente era 1 mês, 1 semana. Agora 3 dias está trazendo a pessoa amada de volta. Meu Deus. Aí a pastora está falando aqui, né? Se ele vai embora no 4º dia, aí o problema é dele, né? Volta com 3, vai embora no 4º. Agora, qual foi o resultado da vida de Sansão? No fim da vida, Sansão ficou como? Sendo guiado por um jovem. Para onde ele ia, o jovem guiava Sansão. Sansão tinha que ficar grudado do jovem. No fim das contas, irmão, a gente sempre vai precisar de alguém cuidando da gente. Diga comigo, a falta de relacionamento profundo leva ao isolamento. E o isolamento leva à falta de relacionamento profundo. É tipo assim, eu não quero me relacionar profundamente com o pastor Jefferson. Então eu vou para o culto, sento na minha cadeirinha, assisto o meu culto, é o assistente, ele está lá só. E às vezes, irmão, ele usa o controle remoto no culto. Como assim, pastor? Só que ele usa nele. Como ele não pode mudar a programação, ele muda a programação dele. Pá, ele aperta e a mente dele vai para outra dimensão. Eu me lembro do pastor Francisco uma vez falou, todas as mulheres grávidas fiquem de pé. O irmão estava dormindo no culto. As mulheres levantaram e o irmão também levantou. Irmãos, nunca houve uma geração tão órfã quanto essa. Adão traiu o seu pai. Jesus também, como o pastor Edo pregou ontem, Jesus foi tentado a trair o seu pai. Essa é uma geração que trai os seus pais. Como pastor, a gente vive essa experiência de filhos que traem os seus pais. Então, qual é a figura religiosa dominante no Brasil? É uma mulher com um bebê frágil no colo. A pergunta que vale R$1 milhão que o pastor Edo vai pagar hoje de novo. Cadê o pai da criança? A figura religiosa dominante na nossa nação é uma mulher com uma criança no colo. E onde está o pai? Não tem pai ali. Vocês já perceberam isso? É uma coisa tão difícil de se imaginar, porque até mesmo fere a própria língua portuguesa. Porque a palavra padroeiro é específico para a figura masculina. No português não existe a palavra padroeira, porque padroeiro, padre, pater, vem de pai no latim. Então teria que ser mãe droeira. Mas o pessoal adaptou. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, irmãos? A figura masculina tem sido tirada o tempo todo, porque fala de paternidade. Então, esse é o espírito da orfandade. E o Senhor quer restaurar a paternidade. E eu termino dizendo para você que a solução é o discipulado. Amém? Na próxima semana a gente vai ver cenas finais ainda dessa mensagem. Amém? Eu só quero terminar com uma palavra com você. Fique de pé no seu lugar para a gente orar. Atos 17, 26. Diga comigo, de um só. Continue lendo comigo. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Diga comigo, de um só. Deus encheu toda a terra. Olhe para alguém perto de você e diga, você, sozinho, é muito importante. Porque se Deus de um só encheu a terra, através da sua vida, Deus vai também levar muita gente para Jesus. Eu termino dizendo para você, valorize uma única vida, porque uma única vida é importante demais. Se Deus fez de um só, povoou toda a terra, Deus pode povoar, irmãos, o reino dele, a partir de cada um. Por isso cada um é importante. Queria que você levantasse as suas mãos comigo para orar, a sua voz.
e dissesse: Senhor, o Senhor me ajuda a não perder mais ninguém. Como líder de célula, como discipulador, como pastor de região, como supervisor, como membro da igreja, como família, Senhor, não me permita perder ninguém. Oh Jesus, me ajuda a lembrar daqueles que passaram por mim e que eu simplesmente não me apercebi de estar com eles do meu lado. Que eu vá até eles, que eu os visite, que eu os procure, que eu os traga de volta aos teus pés. Senhor, nesta noite, desperta em nós esta unção de paternidade, de cuidado, de amar e cuidar de alguém. Faça isso, Senhor, para a tua glória, porque o Senhor nos levanta para sermos pais de multidões. É isso que o Senhor nos chamou para sermos. O Senhor disse fazer discípulos e não discípulo. O Senhor falou que era muitos, é mais de um. Cada um de nós foi chamado a fazer mais de um discípulo. Desperta em nós isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode declarar isso: eu serei pai de multidões. Amém. Eu serei, Diga, pai de multidões. diga isso como palavra profética, Tocarei como sua oração nessa noite. muitas gerações. Diga: eu serei. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Mais uma vez, eu serei. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. As gerações que virão depois de mim e de você nessa cidade serão tocadas através da minha e da sua vida. Amém. É certo que vamos entrar no céu se somos salvos. Haverá uma multidão atrás de nós, ou será uma multidão daqueles que vão se perder pela nossa negligência, uma multidão daqueles que vão permanecer pela nossa dedicação. Amém. Levante a sua voz. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos em fé. Não vamos perder mais ninguém. Ao contrário, vamos dedicar a evangelizar alguém no todo, consolidando essa pessoa no teu reino, para a glória do nome de Jesus. Nós concordamos em fé e declaramos que vai ser assim. Amém e amém, Jesus. Amém. Aleluia. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões.